Alunos, sejam todos bem-vindos a mais um aulão do 7º ano. Hoje nós vamos trabalhar nosso assunto que nós trabalhamos a semana inteira, que foi a unidade 10, região sul, tá? A região sul é a segunda região mais rica do Brasil, somente após, do primeiro lugar, que é a região sudeste, tá bom? Mas vamos lá. Acompanhe nossa leitura aí da página 2 até a página 14, tá? E aí nós vamos começar com os objetivos, tá? Deste capítulo. Primeiramente, caracterizar os componentes físicos naturais da região sul e suas especificidades no território brasileiro. Compreender os problemas relacionados às questões ambientais e estratégias para desenvolvimento sustentável da região. Analisar os aspectos demográficos referentes à diversidade cultural e étnica, aos movimentos populacionais. Compreender a transformação socioeconômica dos estados da região e relacioná-las ao processo histórico de transformação do espaço, tá? E esse capítulo ele dá continuidade aos diferentes aspectos, das regiões do país. Nós já trabalhamos a região Nordeste, região Norte, região Sul, agora estamos trabalhando, região Nordeste, Norte, E aí a Sudeste, tá? E vocês vão estudando comigo e vão tirando dúvidas, tá? No privado também, não esqueçam. E aí, no processo histórico aí do Rio Grande do Sul, ele compreende 3 estados, tá? A região Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apesar do número reduzido de unidades federativas, por exemplo, e da menor taxa de extensão territorial, apresenta grande diversidade cultural, fruto de uma longa história de ocupação, primeiramente indígena, e depois europeia, africana e por último asiática, E esses fluxos migratórios, eles ocorreram por volta do século XIX e século XX e também ajudaram a desenvolver e caracterizar a nossa região aí que nós estamos estudando hoje, que é a região sul. De um modo geral, a região sul ela apresenta relevante interação cultural e econômica com os países vizinhos, que nem sempre foi pacífica no decorrer da história. Porém, atualmente, ela é marcada pela cooperação. Aí nós temos a natureza subtropical. Como você pode verificar, a localização é um dos importantes fatores que influencia as características naturais da região sul, tá? A maior parte do estado do Paraná, por exemplo, e a totalidade do território dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão ao sul do Trópico de Capricórnio. Portanto, estão situadas na zona térmica temperada e apresentam um clima subtropical. Este fato explica parte das diferenças naturais que a região exibe quando comparada às demais regiões brasileiras de predomínio tropical e também equatorial. Nem tudo, porém, é diferente. Porém, as características do sul do Brasil assemelham-se às demais regiões do país. A imagem ao lado, por exemplo, ela está representando as áreas de dunas de areia na praia de Joaquina, em Florianópolis, Santa Catarina, em 2014. Se nós olharmos ela sem a legenda, podemos confundir facilmente com uma outra região brasileira que nós já estudamos também, que é a região Nordeste, tá? Por causa das elevações aí e a presença marcante das dunas. Mas o que se deve a essa condição, É importante lembrar que mesmo dentro da zona temperada, os estados da região não estão distantes da zona intertropical do globo, tá? O que se remete a uma característica de transição. E é justamente essa transição entre a zona temperada e a tropical que propicia aspectos
embora semelhante, era diferente nas características naturais da região sul do país, tá? Um importante fator natural nessa região é a influência que a massa polar exerce sobre os seus estados. A região está na rota das massas que atuam com maior intensidade nos meses do outono e inverno, a partir do sul e do Oceano Atlântico. E nós temos algumas áreas serranas, onde tem presença de invernos bem rigorosas para padrões brasileiros, havendo até mesmo queda de neve. E essa rigorosidade ocorre principalmente porque as localidades aí serranas apresentam maior altitude e consequência de menor temperatura. E os deslocamentos de ventos úmidos no mar próximo ao litoral pode dar continuidade a fenômenos atmosféricos intensos, como, por exemplo, os ciclones extratropicais e as ressacas no mar, comuns nas áreas de litoral, tá? E esses fenômenos eles podem causar diversos transtornos e até mesmo prejuízos mais graves aos moradores dos municípios litorâneos. Aí nós temos o clima. O clima subtropical, ele predomina na maior parcela da região sul, à exceção do norte paranaense. Este apresenta uma característica de clima tropical de altitude, que ocorre com uma boa parte do sudeste. As temperaturas mais elevadas do restante da região sul e o verão, um pouco mais chuvoso do que o inverno. O clima subtropical, como mencionamos, é um clima de transição e também apresenta estações do ano relativamente bem definidas, tá? Como verões quentes e invernos bem frios. As chuvas ocorrem praticamente durante todo o ano, com maior concentração nos meses quentes, né? Mas não exibe estação seca e distinta, tá? No entanto, alguns fatores podem atuar sobre as condições do clima subtropical, a maritimidade, por exemplo, e a proximidade em relação ao mar, em alguns locais atenua algumas variações de temperatura. Além disso, a presença de altitudes bem elevadas ao longo da serra faz as temperaturas diminuírem e possibilita inclusive a ocorrência de neve em algumas localidades, tá? As vegetações, né? A vegetação, as condições do clima, por exemplo, relevo e do solo da região sul, interferem na formação das diferentes formas de vegetação, como é possível observar no mapa, tá? Ao longo do litoral, a presença da vegetação litorânea, composta principalmente dos mangues e restingues, tá? Não difere em qualquer faixa da região litorânea brasileira. As condições para a formação dessas vegetações, por exemplo, são as mesmas do decorrer do todo o litoral do país. E também do mesmo modo em que as regiões, essas vegetações sofrem com a intervenção às atividades humanas, graças à legislação ambiental e fiscalização em alguns pontos possível perceber, tá? A preservação e a vegetação sem que isso seja um entrave, né? Um problema para o aproveitamento turístico e das praias e também das áreas florestais. Aí nós temos as vegetações florestais, né? Que elas se dividem. Deixa eu voltar um pouquinho, tá? Só um momento. Que elas se dividem, né? Em dois principais grupos, né? Que é a floresta tropical, que ela é mais densa, corresponde à Mata Atlântica da região, e a floresta subtropical, que corresponde ao domínio morfoclimático das araucárias, com a presença da floresta de araucárias, que são menos densas, mas que também apresentam árvores de grande porte e questão de uma biodiversidade bem rica, tá? Ambas as formações, embora atualmente protegidas por lei em áreas reservadas, encontram-se bastante devastadas pelas atividades econômicas, tá?
em especial as práticas antigas de agricultura. Durante boa parte do século XX, as plantações avançaram sobre as florestas sem regulação ambiental, mantendo poucos incêndios e para preparar o terreno antes do plantio. Aí nós temos as araucárias, que elas ocorrem em regiões relativamente altas, principalmente em clima subtropical úmido, com regularidade de chuvas e temperaturas mais baixas. Essa espécie ela é considerada conífera e apresenta folhas bem finas para resistir ao inverno. Seu tronco, em razão do formato de coluna, é muito procurado na indústria madeireira. Campos, pradarias, vegetações ocorrem nessa região do Rio Grande do Sul, onde há uma variação também conhecida como pampas gaúchos, que são muito utilizadas para a pecuária por conta dos pastos naturais, tá? Que ela apresenta. Aí nós temos do lado esquerdo a Floresta de Araucárias no Parque Nacional das Araucárias em Ponte Serrada, Santa Catarina, 2016. E do lado direito eles têm a imagem aí sobre a criação de gado em pasto natural de São Martinho da Serra, em Rio Grande do Sul. Aí nós temos os campos, né, que predominam vegetações rasteiras, principalmente os gramíneas, tá? Que são vegetações que também podemos chamar de gramas, né? Mas o nome científico é gramíneas. E poucas árvores esparsas, as condições para a formação de campos estão relacionadas ao clima tropical, principalmente às características de solo e de relevo dessa vegetação. Ocorre em áreas de solos mais rasos, como áreas mais elevadas em regiões solos mais arenosos, como por exemplo o meridional e o Rio Grande do Sul, conforme estudamos anteriormente, as condições naturais dos solos gaúchos, somada à utilização inadequada das regiões dos campos, onde podem desencadear o processo de degradação ambiental e arenização do solo. E aí nós temos o Saiba Mais, que traz um tema que está muito relacionado com o que nós estamos falando agora, sobre erosão, né, que é a erosão gerada pela água da chuva sobre o terreno ondulado, ao percorrer do topo, pequenos morros, colinas até a base do terreno, formam as primeiras ravinas e vossorocas. Ao longo do tempo, esse relevo, esse perfil aí de solo, ele sofre a incidência solar, vamos dizer, o caminho, né, que percorre os sedimentos, tá, ao longo dos processos de precipitação e incidência solar direta ou indireta, tá, que causam um desgaste desses perfis, tá. Observe que na primeira imagem esse perfil ele está intacto, né, sem essas ações naturais, tá. E aí a parte da imagem número 2 já traz esse perfil com as modificações. Aí nós temos as variações do ano, os aspectos distintos de geologia, por exemplo, da região sul, né? Relevo marcado pela presença de planaltos, planícies, serras, né? Na verdade, chapadas, entremeados de depressões no litoral meridional e uma planície relativamente estreita, tá? Como você pode observar ao mapa ao lado, em toda a região prevalece o subsolo, que são rochas sedimentares, exceto por 2 unidades de relevo, os planaltos e as serras de Atlântico, leste, sudeste e planalto sul-rio-grandense, onde há predomínio de rochas cristalinas, magmáticas e metamórficas. Aí do lado direito de vocês tem um mapa que demonstra a região sul no aspecto relevo.
E aí, mais abaixo, nós temos a imagem de um ciclista passeando na sua bicicleta e realizando suas atividades na Serra do Corvo Branco, que foi a primeira a conectar a Serra Catarinense ao litoral do estado, no município de Grão-Pará, no Santa Catarina, 2014. As rochas sedimentares deram origem à formação de importantes recursos naturais, em especial o carvão mineral, que no Brasil é disponível principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em áreas de depressão ou planície, que abordagem municípios como Criciúma e Santa Catarina e Butiá, Rio Grande do Sul. O carvão mineral ele é considerado um combustível fóssil e teve grande importância histórica, pois foi uma das bases que passaram pelo desenvolvimento das primeiras indústrias na Revolução Industrial, iniciadas aí no continente europeu por cerca do século XVIII. Aí do lado direito do vídeo de vocês, nós temos umas minas de carvão de Butiá, Rio Grande do Sul. Aí nós temos a formação do carvão mineral, ocorre quando a matéria orgânica de origem vegetal é sobreposta, tá? Por camada de rocha. Tá? E durante milhões de anos, essas matérias orgânicas transformam-se em razão da grande pressão e as camadas superiores exercem também o aumento de temperatura proveniente das camadas. Além de recursos naturais em certas localidades, a geologia da região deu origem à formação de impressionantes, né? Impressionismos, né? Como é o caso do Parque Estadual da Vila Velha, no município de Ponta Grossa, no Paraná, tá? E as rochas do parque são antigas, formadas há mais de 300 milhões de anos, e antes da preservação, as condições de clima, de continente, tá bom? Aí nós temos a hidrografia. A hidrografia da região sul ela é marcada pela presença de bacia hidrográfica do Paraná, além da bacia hidrográfica do Uruguai e do Atlântico, tá? Sul e Sudeste. Essas bacias correspondem às regiões hidrográficas de mesmo nome, como pode ser observado no mapa ao lado, tá? E aí nós temos as regiões hidrográficas, aí nós temos o Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, do Paraná e do Uruguai, tá bom? A região hidrográfica do Atlântico, né, questão do Oceano Atlântico mesmo, na verdade, em termos de dimensões geográficas, ele é pouco expressivo na região sul, cobrindo pequena faixa do estado do Paraná, próximo à divisa entre o estado de São Paulo e na região do Atlântico Sul. E a maioria dos rios surge na terra, né? Que são rios curtos, exorrecos, ou seja, vão direto ao mar ou, em alguns casos, às lagunas. Aí nós temos a causa das principais fenômenos, né? Que causam problemas aí, que são classificados como fatores naturais, como a topografia, o excesso das chuvas, até mesmo, vamos dizer assim, os mares, ele poderia demonstrar essa atividade humana, potencializando os donos, né, que por meio de redes sociais peçam um auxílio, né, para combate das ocupações irregulares e desmatamentos. Então, a bacia hidrográfica e do Uruguai apresentam um bom potencial hidrelétrico, com potência instalada em 6.000 watts, tá? O que corresponde a aproximadamente a 7% do total da agregação de eletricidade do nosso país, tá? A bacia hidrográfica do Paraná, por sua vez, é sem dúvida a principal região
brasileira em termos de geração de eletricidade. Aí nós, do lado direito, nós temos um bairro tornado pela chuva, inundação, ocorrência do município de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e deixa o vale lá fora, né? E aí nós podemos observar aqui fora a imagem que as casas já estão todas alagadas, né? E aqui fora é uma realidade totalmente diferente, tá? Aí nós temos as bacias hidrográficas do Rio Uruguai e do Paraná, que formam junto o Rio Paraguai e a grande bacia hidrográfica do Prata, onde se destinam dois rios que se direcionam ao interior do continente antes de encontrar o oceano. As características hidrográficas desses rios atravessam relevos, planaltos, depressões, muitas das vezes tornam atrativos o turismo ecológico e também de aventura. A respeito das águas subterrâneas, a região sul está sobre um dos maiores e mais importantes aquíferos do mundo, o aquífero Guarani, tá? Existem também outras áreas sedimentares que deram origem a diferentes tipos de aquíferos, como o karst, tá? O karst. E, no entanto, a utilização dessas águas pode desencadear o processo de colapso no solo, algo semelhante à formação das furnas. Aí nós temos as lagunas, que elas ocorrem em locais de relevo rebaixado junto ao litoral, sendo compostas por uma mistura de água doce proveniente de rios e água salgada vinda de pequenos acessos do mar, apresentando, portanto, águas salobras, e a separação do mar ocorre geralmente por faixas de restingas. Muitas das vezes as lagunas são localizadas e denominadas como lagoas, mas a diferença entre uma e outra é que consiste no ato de que as primeiras têm a água salobra e o acesso ao mar. A formação das lagunas está relacionada ao acúmulo de sedimentos e movimentos de oscilação do nível dos mares. E aqui nós temos os Organize as Ideias, tá? Que traz a questão da geologia do relevo e a hidrografia com os tipos com suas subdivisões. A geologia e o relevo são os estudos cristalinos e rochas sedimentares. A hidrografia regiões hidrográficas, aquíferos e mar territorial. E planaltos e serras, planaltos, planícies e depressões, Rio Paraná, Rio Uruguai, Rio Costeiros do Atlântico, Sudeste e Sul e Guarani Karst, e as Ilhas Lagunas também. Então, nesse momento, eu solicito que a todos, né, que realizem suas atividades propostas em sala de aula e também aqui no nosso aulão. Mantenha o seu caderno atualizado e o seu livro de didático respondido juntamente com o livro de atividades. Desejo a todos bons estudos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.